Olha só, não passa esse vídeo não. Você canta na igreja, você louva nas oportunidades que te dão, você é líder do círculo de oração, você é líder da juventude, você é líder de banda gospel evangélica, você faz show para a igreja, você louva em shows gospel para Deus. Então esse vídeo é para você. Vamos ver aqui sobre o título Louvores Egocêntricos versus Verdadeiro Louvor a Deus. Vamos ver nesse vídeo aqui tudo sobre o louvor que é centrado no ego humano e o verdadeiro louvor que é centrado em Deus. Deus é o centro, conforme mostra a Bíblia. Então não passe esse vídeo, fica comigo aqui, porque Deus vai falar grandemente contigo. Deus tem algo para te dizer nesse vídeo. Então vamos ver tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Louvores egocêntricos versus verdadeiro louvor a Deus. Estamos vivendo uma geração que vai para cima dos altares, pega o microfone, pega os instrumentos, louvam, cantam, adoram e dizem estar fazendo tudo isso para a glória de Deus. Assinam um contrato com grandes gravadoras e será se estão prestando atenção, se estão verdadeiramente adorando a Deus, servindo a Deus de verdade? Será se esses louvores, esses hinos da atualidade estão centrados na pessoa de Deus ou no ego humano? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Fica comigo nesse vídeo, redobre a sua atenção. Vamos ver o capítulo 1. Vamos ver o fundamento. Olha só, o fundamento do louvor, que é o sacrifício a Deus. Então fica comigo, vamos ver primeira parte. Olha só, o capítulo 1, fundamento do louvor, que é um sacrifício a Deus. O texto base para isso é Hebreus capítulo 13, verso 15, na Bíblia NTLH, diz assim: por meio de Jesus, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Comentário adicional: no Novo Testamento, louvar não é um show humano, mas um sacrifício santo centrado na pessoa de Cristo. A ênfase é que o louvor não gira em torno do eu, mas em exaltar quem Deus é. A Didaquê, que é um documento antigo do fim do primeiro século para o segundo século dos cristãos primitivos, diz assim: exorta os cristãos a darem graça e louvarem após a ceia do Senhor, mostrando que o louvor está ligado à memória do sacrifício de Cristo e não à exaltação pessoal, como é nos dias atuais para alguns. A aplicação pessoal é a seguinte: o ministério no Antigo Testamento, no templo, os levitas louvavam para conduzir o povo à reverência diante de Deus e não para receber aplausos, como está em 2 Crônicas capítulo 5, verso 13 e 14. A Bíblia NTLH diz assim mesmo: aí todos juntos começaram a tocar as trombetas e cantar em voz alta para dar graças a Deus o Senhor e o louvarem. Com acompanhamento de trombetas, pratos e outros instrumentos musicais, eles louvaram a Deus e cantaram assim: louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Quando os sacerdotes estavam saindo, uma nuvem encheu o templo de Deus, o Senhor, com a glória do Senhor. Por isso, eles não puderam voltar para dentro a fim de realizar os seus atos de culto. Critério para hoje: o ministério de louvor deve ser visto como um altar de sacrifício espiritual, não como palco de performance musical, como são nos dias atuais. Vamos ver um exemplo de um louvor egocêntrico. Primeiro, vamos ver o primeiro exemplo de um louvor egocêntrico. Restitui, ministério apacentar, trazendo a arca. O trecho problemático é o seguinte: restitui, eu quero de volta o que é meu. A análise crítica é a seguinte: a letra expressa um tom autoritário, como se o crente estivesse dando ordens a Deus e exigindo a restauração pessoal. Isso recai no ego que busca seus próprios direitos e bênçãos, em vez de um louvor que se rende à soberania divina. A centralidade se desloca do caráter redentor de Deus para o desejo humano por restituição imediata e pessoal. Mas quais os benefícios? Olha só, o primeiro benefício que nós podemos ver de um verdadeiro louvor é o seguinte: é a aproximação da presença de Deus. A base bíblica é Salmo 22, verso 3. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. O benefício é o seguinte: o verdadeiro louvor cria um ambiente de reverência em que a presença manifesta-se
manifestada de Deus é sentida. Ele não depende de emoções, mas de coração sincero diante do Senhor. Vamos ver o capítulo 2, hinos cristocêntricos no Novo Testamento. O texto base é Filipenses 2, versos 6 e 11, que diz assim: Cristo Jesus tinha a natureza de Deus, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Olha só, Cristo é a imagem, em Colossenses 1, verso 1 e 15, Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, mostrando que Cristo sempre está no centro. O comentário adicional é o seguinte: os primeiros hinos registrados na igreja não exaltavam sentimentos humanos, mas a obra e a pessoa de Cristo. Eles eram teológicos e reverentes, não emocionais e antropocêntricos. Não estava centrado na emoção humana, nem no ser humano, nem no egocentrismo humano. Capítulo 2, do verso 6 e 11 de Filipenses e capítulo 1 de Colossenses, verso 15 e 20, são configurados como verdadeiros louvores na Bíblia Sagrada. São trechos de louvores a Deus. O Didaquê, que é o documento apostólico antigo, ele orienta os cristãos a louvarem com palavras simples e verdadeiras, evitando repetições vazias. O Didaquê, capítulo 9 e 10. A aplicação do Antigo Testamento fala o seguinte: Davi compôs salmo exaltando atributos de Deus, não o ego humano. O cântico sempre conduzia à obediência e temor. Critério para hoje: um louvor que não expõe a grandeza de Cristo, mas se concentra em vitórias pessoais, é um louvor egocêntrico e vazio. Deus não recebe esse tipo de louvor. 2 candidatos estão na fila para receber. O primeiro é o ego humano. O segundo é Satanás, os principados e as potestades nas regiões celestiais. Vamos ver louvor egocêntrico nessa parte 2. Quem te viu passar na prova não te ajudou. É o segundo exemplo de um louvor egocêntrico. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Exemplos: frases como: quando ver você na bênção, vão se arrepender. A letra controvérsia é a seguinte: muitas canções populares incluem mensagens como: quem te viu na prova vai se arrepender. A análise crítica é a seguinte: isto exalta o eu vencedor e chega a expressar um desejo de revanche ou humilhação por parte dos que não ajudaram. Um foco autorreferente vingativo, centrado no crente, não edifica espiritualmente nem exalta a Cristo. Quais os benefícios? Qual o segundo benefício de ter uma vida de louvor centrada na pessoa de Deus, de Cristo Jesus e na verdade? Renovação espiritual e alegria interior. A base bíblica: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, como está em Efésios capítulo 5, verso 18 e 19. O benefício: o louvor centrado em Deus enche o coração de alegria verdadeira e renova a mente com a presença do Espírito Santo, em contraste com a alegria superficial do mundo. Capítulo 3. Louvor em espírito e em verdade. O texto base é o Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, na Bíblia NTLH diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Comentário adicional: Jesus deixa claro que o louvor verdadeiro não depende de local, estilo ou ritual, mas de uma vida sincera diante de Deus. Em Cartas para Hoje, de J.B. Phillips, ele traduz com força a ideia de que a adoração não é formalidade, mas uma atitude de vida. A aplicação do Antigo Testamento é a seguinte: o louvor com sacrifícios de animais só era aceito se o coração do povo estivesse em aliança com Deus, como está em Isaías capítulo 1, versículo 11 e 15. Na Bíblia NTLH, vamos ver. O Senhor diz: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bode e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença,
Quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas de lua nova e sábados e outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. A festa da lua nova e outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancham as mãos de vocês. Ou seja, você percebe que não adianta fazer sacrifícios a Deus se a vida estiver em pecado. Deus não recebe o sacrifício, não recebe qualquer sacrifício que envolva o pecado. Vamos ver. Terceiro louvor egocêntrico. Letras que enfatizam seus sonhos, sua visão. Exemplo genérico. Versos que falam em teus sonhos, sua visão. Deus está restaurando os teus sonhos. A análise crítica é a seguinte: há um desvio para a autoajuda espiritual, mais preocupada com a restauração da vida do indivíduo do que com a obra redentora de Cristo. Isso desloca o centro da adoração, omitindo o nome de Jesus e promovendo um culto ao eu, ao ser, centrado no ego humano. Vamos ver. O terceiro benefício espiritual: vitória espiritual contra as trevas. A base bíblica é Atos capítulo 16, versos 25 e 26, que diz: Paulo e Silas louvavam na prisão e houve terremoto que abriu as portas. O benefício é o seguinte: o louvor autêntico não depende de circunstância e torna-se arma espiritual contra a opressão, trazendo libertação e vitória em situações de escuridão. Infelizmente, pessoas que estão louvando para o ego humano continuam presas no pecado, porque não estão adorando a Deus de verdade. Infelizmente, muitos que assinaram contrato com gravadoras continuam na prisão do pecado, porque não estão fazendo para a glória de Deus. Então o poder desses louvores, desse verdadeiro louvor, está omitido, está retirado. O Espírito Santo não está entronizado em alguns profissionais das letras das canções gospel. Infelizmente, esses louvores mais aprisionam do que libertam, porque a verdade não está lá. Capítulo 4, o perigo do louvor egocêntrico. Texto base, Mateus 15, verso 8, NTLH, fala assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. Comentário adicional é o seguinte: louvor egocêntrico é aquele que busca emoção, aprovação ou identidade no palco, mas não brota de um coração rendido. Jesus já denunciava este tipo de religiosidade que infelizmente é palpável no meio do povo de Deus. O Didaquê, que é o documento antigo dos apóstolos, alerta contra os falsos mestres que usam da comunidade para promover e não para honrar a Deus. E isso a gente sabe que os shows gospel estão totalmente atrelados a essa questão. A aplicação do Antigo Testamento, o pecado de Nadab, melhor dizendo, e Abiú, em Levítico 10, verso 1 e 2, mostra que fogo estranho no altar já existia, culto inventado pelo homem e não é aceito diante de Deus. Vamos ver o que é que esse texto fala na Bíblia NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, em Levítico 10, verso 1 até o 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus. Por isso ele não aceitou a oferta. De repente saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram ali onde Deus estava. E Moisés disse a Arão: foi isso o que o Senhor quis dizer quando disse: os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Mas Arão não disse nada. Essa é uma realidade. Infelizmente, muitos estão sacrificando, querem saber de cantar, querem saber de assinar contrato, querem saber de ter uma oportunidade no púlpito, querem saber de ter uma oportunidade nas encruzilhadas, nos shows gospel, querem
querem simplesmente fazer cruzadas de louvores, mas simplesmente não procuram saber se estão em santidade, se as letras dos louvores contêm uma certa devoção à verdade de Deus, se está em compromisso com a verdade da palavra de Deus. Infelizmente, não é o que a gente vê nos dias atuais. Muitos só querem louvar, só querem ter uma oportunidade, querem mostrar voz, querem mostrar bom talento, mas na verdade não é só uma questão de bom talento, não é só uma questão de saber cantar. É uma questão se Deus está recebendo esses louvores, esses adoradores como um sacrifício vivo diante da sua presença. O critério para hoje é o seguinte: o louvor deve ser teocêntrico e bíblico, ou seja, centrado em Deus e pautado pela palavra de Deus. Se o foco está no cantor, na banda ou no estilo, já se perdeu o espírito de adoração há muito tempo, infelizmente. Vamos ver o quarto louvor egocêntrico como exemplo. Letras repetitivas com autoafirmação. Sou adorador, adorador por excelência. Exemplo, versos como quero ser um adorador por excelência, ou quero oferecer sacrifício de louvor e me servir com integridade. Análise crítica. Apesar de parecerem bem intencionadas essas letras, elas focam no desempenho do adorador, não no desempenho de Deus. Quando ele diz quero, ele centrou-se tudo em si, não na pessoa de Deus, em vez da suficiência do Salvador. A centralidade está no servo e não na sua capacidade, não no Senhor e sua graça. Infelizmente, vamos ver o quarto benefício espiritual de quem louva e adora de forma centrada na pessoa de Deus, direcionada para a pessoa de Deus. O quarto benefício espiritual é transformação do coração em humildade. A base bíblica é Evangelho de João 3, verso 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse é o benefício. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha só, o benefício: quando Deus é o centro do louvor, o coração humano é quebrantado. A adoração verdadeira, ela elimina o orgulho, moldando-nos à humildade e nos levando à humildade de Cristo. Capítulo 5. Vamos ver, capítulo 5. O ministério de louvor como corpo de Cristo. Texto base, Colossenses 3, verso 16, Bíblia NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim: ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Olha só, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Ou seja, não é qualquer louvor, não é qualquer hino, não é qualquer cântico. Tem que ser espiritual e com sentimento de gratidão e a Deus em nossos corações. Comentário adicional. O canto coletivo no Novo Testamento é pedagógico e edificante, voltado para fortalecer a fé comunitária, não para apresentações artísticas como é nos dias atuais, em muitos shows, em muitas igrejas, no ministério de muitos cantores, infelizmente, que estão enganados, achando que estão fazendo tudo para a glória de Deus, de conforme a palavra de Deus. Em Cartas para hoje de Filipos, ele diz o seguinte: deixem que a mensagem de Cristo encha suas vidas e se expressem em louvores com gratidão. A aplicação do Antigo Testamento diz o seguinte: os levitas tinham a função de guiar o povo, não de brilhar individualmente. O cântico era ministério, não profissão como é nos dias atuais. Infelizmente, muitos assinam contratos, muitos estão com a agenda toda cheia, mas tudo isso não passa, de uma profissão. Não são verdadeiros adoradores. Critério para hoje: o ministério de louvor deve buscar a edificação da igreja, rejeitando a mentalidade de show gospel. Vamos ver o quinto louvor egocêntrico como exemplo que a gente está trazendo. Abuso de linguagem sentimental,
comisseração e jargões. Você vai dar a volta por cima é um deles. Observação geral: muitas letras caem no alto comisseração emocional, com jargões motivacionais, como você vai dar a volta por cima, varão de fogo e etc. A análise crítica é a seguinte: essa linguagem é antropocêntrica e banaliza a adoração, transformando-a em consolo psicológico ao invés de expressão de reverência e reconhecimento da santidade de Deus pelos ouvintes. Vamos ver o quinto benefício. Olha só, o quinto benefício de ser um verdadeiro adorador, louvar um verdadeiro louvor centrado na pessoa de Deus, de Cristo Jesus, pautada na verdade. O quinto benefício é edificação da comunidade de fé. Por isso muitas igrejas não são mais edificadas. Por quê? Porque tem pessoas que não lêem a Bíblia, mas procuram consolo em louvores. E Satanás, sabendo disso, ele mudou, tirou a verdade, tirou o poder do verdadeiro louvor. E essas pessoas que são simplesmente dependentes nessa questão de louvor, elas acabam não encontrando uma verdade que transforme a vida dela. Então, o quinto benefício é edificação da comunidade. O benefício: o louvor cristocêntrico não é performance, mas ministério que fortalece a fé coletiva, unindo a igreja em torno da pessoa de Jesus. Olha só, a base bíblica: ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse é o quinto benefício, Lembrando, o quinto benefício: o louvor cristocêntrico não é performance, mas ministério que fortalece a fé coletiva, unindo a igreja em torno da pessoa de Cristo. Capítulo 6. Louvor como testemunho ao mundo. O texto base é Romanos 15, verso 9, na Bíblia NTLH. Cantarei louvores a ti entre os gentios, cantarei hinos de louvor ao teu nome. Romanos 15, verso 9. Comentário adicional é o seguinte: o louvor autêntico é também testemunho evangelístico. Não atrai pelo estilo, mas pela presença manifestada na adoração sincera. O documento de Didaquê, ele orienta os cristãos a cantarem louvores antes e depois da ceia, testemunhando a fé diante dos de fora. A aplicação do Antigo Testamento diz o seguinte: Israel louvava para que as nações reconhecessem o Deus verdadeiro, lá em Salmo 67, verso 3 e 4. Vamos ver o que aqui diz na Bíblia NTLH. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem, que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. O critério para hoje é o seguinte: o louvor precisa comunicar o Evangelho de Cristo e não apenas sentimentos motivacionais, que é o que muito a gente vê nos dias atuais. Vamos ver o sexto louvor egocêntrico como exemplo, que fala mantras de vitória imediata. Por exemplo, exaustiva repetição de promessa. As letras problemáticas são expressões como é hoje, chegou sua hora, de hoje não passa. São recorrentes nos cultos. Muitos esquecem de levar a mentalidade dos ouvintes no louvor para Deus, e o Satanás tem inspirado letras, a carne humana, para escrever letras que levam as pessoas a se centralizarem em si mesma. Então as letras das músicas, muitos cantam e não estão nem percebendo, estão louvando, mas estão levando a pessoa com todos os seus problemas para si própria. Se as pessoas não têm poder de se libertar, de se transformar, sabe, elas não têm o poder de socorrer elas mesmas. Como é que um louvor vai levar uma pessoa para dentro dos seus próprios problemas? As pessoas já estão conscientes dos seus problemas, elas têm que chegarem diante de Deus, louvar a Deus pela sua grandeza e não se centralizarem em si mesmo. Letras problemáticas, expressões como é hoje, chegou sua hora, de hoje não passa, são recorrentes, são
exemplos corriqueiros disso. A análise crítica é o seguinte: essa fixação em vitórias imediatas induz expectativas falsas e distorce a realidade bíblica da perseverança e confiança paciente em Deus. A Bíblia diz: confia pacientemente no Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Isso coloca o tempo humano à frente da soberania divina, promovendo uma fé emocional e não uma fé teologicamente fundamentada. O sexto benefício espiritual: testemunho vivo ao mundo. A base bíblica para isso é Romanos 15, verso 9, que diz: cantarei louvores a ti entre os gentios. Cantarei louvores a ti entre os gentios. O benefício é o seguinte: quando o louvor aponta para Deus e não para o homem, ele se torna testemunho poderoso para os que não conhecem a Cristo, revelando a glória de Deus às nações. Isso Satanás não quer que aconteça. Por isso, preste muita atenção no hino que você canta. Presta atenção no hino que você louva, no hino que você ensaia. Você, líder do coral, líder do ciclo de oração, líder da juventude, líder da adolescência, das crianças, você que é líder de banda, prestem bem atenção, vocês que adoram e servem a Deus, porque Satanás tem se infiltrado e está tirando o Jesus Cristo do centro da adoração, está tirando Deus do centro da adoração, está centralizando o homem, porque quando o louvor é pautado no centro, antropocêntrico, quando ele é pautado no centro da humanidade, no ego humano, quem recebe o louvor e a glória é Satanás, porque Deus não recebe esses tipos de louvores egoístas, centrados, esses louvores triunfalistas, que eles excluem as provas, eles excluem as provações, os vales, e coloca a gente numa expectativa de triunfalismo imediato, faz a gente acreditar que a gente já vai receber uma vitória da noite para o dia, quando que a gente sabe que não é assim. Então preste muito e bastante atenção no que vocês estão cantando nos púlpitos, nos louvores que vocês estão colocando no altar, porque Deus vai pedir contas de tudo isso. Ele vai prestar conta com todos vocês que louvam, que adoram. Tem muitos cantores que não lêem a Bíblia, não suportam a Bíblia. Depois que eles terminam de cantar, eles saem da hora da pregação. São pessoas que é fácil de Satanás driblar, é fácil de Satanás passar a perna e iludir, colocar um sentimento de super cantor, de super banda, de super adorador, quando que na verdade já é um super perdido, já é um super servo do capeta, já é um super adorador do diabo, porque já não vive mais na verdade. Preste bastante atenção. Vamos falar do capítulo 7 para a gente encerrar. Fala sobre o concerto do ministério de louvor hoje. Redobre a sua atenção. O texto base é Romanos 12, verso 1 na Bíblia NTLH, diz assim, ó: portanto, irmãos, ofereçam o seu corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Tem gente que acha que adorar a Deus é só cantar uma musiquinha em cima do púlpito. Tem gente que acha que adorar a Deus é simplesmente pegar o microfone na sua oportunidade e largar a goela ali e começar a cantar. Na verdade, se a tua vida não estiver no altar, se a tua vida não estiver em santidade com Deus, não estiver numa entrega, pode estar numa luta de fraqueza, pode estar, mas se estiver numa entrega, se você estiver lendo a Bíblia, orando, consagrando, buscando a Deus, estiver vigiando aí no mundo, você pode ser até uma pessoa fraca, mas Deus está recebendo o teu louvor, porque está vendo o teu esforço, está vendo que você é um servo, é uma serva. Infelizmente não é o que acontece nos dias de hoje. Infelizmente, a vida das pessoas, elas dizem que são servas de Deus, mas na verdade é só dos lábios, é só na língua para fora, porque estão longe de Deus. O comentário adicional é o seguinte: o concerto começa quando os ministros de louvor vivem em consagração. O louvor é fruto de vida rendida, não apenas de técnica vocal, como dizem muitos, né, que estão aí com a vida, com as agendas cheias, que estão com a vida cheia de contrato, mas na verdade já estão também até quase cheios de demônio, porque não estão cheios do Espírito Santo, estão fazendo por profissionalismo, por egoísmo, por sentimentos terceiros. J.B. Phillips, em Cartas para Hoje, ele diz o seguinte: entreguem suas vidas inteiras a Deus como adoração. A aplicação do Antigo Testamento é a seguinte: o ministério levítico era separado e consagrado, só assim podiam servir no louvor, como fala 1 Crônicas 25, verso 1 e 7 na Bíblia NTLH. Vou ler agora para você. O rei Davi,
e os líderes dos levitas escolheram os seguintes grupos de famílias de levita para dirigirem os cultos de adoração: Asaf, Remã e Jedutum. Eles deviam anunciar a mensagem de Deus, acompanhadas por músicas de harpa, liras e pratos. Esta é a lista dos homens escolhidos para este serviço. Os 4 filhos de Asaf, Zacur, José, Natanias e Azarela. Quem os dirigia era Asaf, que anunciava a mensagem de Deus quando o rei mandava. Os 6 filhos de Jedutum, que era Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matatias, dirigido pelo seu pai. Eles anunciavam a mensagem de Deus acompanhados por músicas de lira e cantavam louvores, agradecimentos a Deus, o Senhor. Os 14 filhos de Remã, um deles era Buquias, outro Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Hananias, Hanani, Eliata, Gidalte, Romatit Ezed, Josbacassa, Malote, Rotir e Maziote. Deus, deu a Remã, o profeta do rei, esses 14 filhos e também 3 filhas, conforme havia prometido, a fim de dar poder a Remã. Todos os seus filhos cantavam nos serviços religiosos do templo, tocando pratos, liras e harpa. Quem os dirigia era o pai. Asaf, Jedutum e Remã estavam debaixo das ordens do rei. Os músicos treinados para tocar instrumentos e cantar louvores a Deus, o Senhor, eram 288 ao todos. Então você percebe que não é de qualquer maneira, e tem que ter uma separação, tem que ter uma consagração especial para isso. Então não saia cantando qualquer louvor, nem de qualquer maneira, porque de fato, você pode acreditar nisso ou não, você pode concordar comigo ou não, Deus não está recebendo. Você pode ter 1 milhão de boas intenções, a questão não é só boas intenções, é qualidade de vida espiritual, é qualidade de louvor espiritual, porque Deus é santo, Deus é rei, e Ele exige da sua maneira, do seu jeito. Ele é santo, e os sacrifícios precisam ser santos, tanto que canta, quanto o louvor, quanto a música, precisa estar em harmonia de santidade, de consagração a Deus, precisam ser espirituais, não pode ser centrada no egoísmo humano, com letras carnais ou até mesmo diabólicas. O diabo tem se infiltrado e tem colocado letras satânicas, diabólicas, que tiram Deus do centro, tira a verdade, o evangelho, tira a palavra de Deus do centro da música e coloca palavras, que estão centradas no egoísmo humano. Vamos ver critérios para hoje. Primeiro, centralidade em Cristo nas letras e no propósito. Esse é o primeiro critério. Segundo critério, vida de santidade e oração dos ministros. Terceiro critério, o louvor deve ser bíblico e teológico, não apenas emocional. Quarto critério, o ministério de servir a edificação da igreja, não o estrelismo humano. Louvor egocêntrico. O quinto louvor egocêntrico. O louvor deve expressar gratidão e sacrifício, não barganha diante de Deus. Olha só, músicas que omitem Cristo e se concentram em emoções humanas. Deus me fez feliz e me levanta. O comentário geral é o seguinte: embora a crítica seja mais ampla, há muitas canções onde o centro são as emoções do crente. Me levanta, me faz feliz, sem mencionar a grandeza ou a obra central de Cristo. Se você pegar um hino da harpa, você não vê nenhum hino da harpa centrando o homem ali. O centro é Jesus, o centro é Deus, o centro é o Espírito Santo. Eles são o centro dos verdadeiros louvores. Satanás não quer, Satanás na verdade quer que tire a harpa da igreja e quer que cante esses hinos. Essas igrejas que Satanás já tem bagunçado, tem pisoteado, elas são expert em louvar esse tipo de louvor. Elas acham que estão servindo a Deus, na verdade estão servindo já o Satanás, estão adorando o diabo e não estão percebendo, infelizmente. Olha só, vamos ver análise crítica. Quando Jesus não é o foco, o louvor se torna centrado no eu, no que Deus faz por mim, não em que Ele é. Isso diminui a centralidade do Evangelho e da adoração bíblica.
O resumo da crítica é o seguinte: tendência comum. Muitas canções populares no Brasil promovem um louvor antropocêntrico, voltado às emoções, conquistas pessoais e sonhos, em vez de reconhecer Deus como o único digno de adoração. Problemas teológicos e pastorais. Essas letras podem desviar a congregação da verdadeira adoração, criando uma cultura de fé centrada no self e não em Cristo, e geram expectativas irreais e enfraquece a visão bíblica do louvor como sacrifício espiritual e exaltação de Deus. O sétimo benefício: cultivo de vida de santidade e obediência. A base bíblica é a seguinte, Romanos 12, verso 1. Portanto, ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O benefício é o seguinte: o verdadeiro louvor vai além da música. Ele inspira a santidade diária, motivando uma vida obediente a Deus como expressão contínua de adoração. Para resumir, vamos ver. O verdadeiro louvor traz presença, alegria, vitória, humildade, edificação, testemunho e santidade. Quando centrado em Cristo, ele se torna um sacrifício espiritual transformador. Quando centrado no ego, vira apenas entretenimento religioso e instrumento para Satanás receber. A conclusão é o seguinte: o louvor centrado, segundo o Novo Testamento, é sacrifício espiritual centrado em Cristo e edificação comunitária. O louvor moderno egocêntrico precisa ser corrigido pelo retorno às Escrituras, ao modelo dos primeiros cristãos e à santidade do ministério levítico, como deixou de exemplo. Espero que Deus tenha abençoado grandemente a tua vida. Espero que você esteja ricamente abençoado com esse vídeo. Compartilha ele. Não esquece de comentar, de seguir a gente, de se inscrever, de deixar o teu like. Que Deus abençoe. E lembre-se, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Jesus não está recebendo. Você pode até estar sentindo até uma presença, mas não é o Espírito da verdade. É o espírito do engano, é o espírito do erro que nos últimos dias ia operar no ministério da iniquidade, que já está presente no meio do povo de Deus. Então abra teus olhos, se esperta. Este vídeo é para puxar a tua orelha, assim, é para te dar um sacode, é para ver se você volta ao verdadeiro evangelho, se cria vergonha na cara, vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia e não dê lugar pro diabo, porque essa não é a tua função. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.